para a Ana Carla, para que ela traga esse panorama aí dos dados sobre a reforma do Estado, a reforma do RH, que ela, junto com esse grupo, produziu. Por favor, Ana Carla. Bom, muito boa noite a todos. Prazer estar aqui hoje como conselheira do CLP, posição que eu tenho muita honra de hoje ocupar, e também por estar aqui ao lado do professor Carlos Ari, Wagner, Luana, para falar sobre um tema sobre o qual eu tenho me debruçado ao longo dos 2 últimos anos, desde que deixei a Secretaria de Fazenda de Goiás, e tenho estado muito bem acompanhada pelo professor Carlos Ari, pelo Armínio Fraga, que temos tentado trazer esse tema à tona e dar aí um pouco os tons para um debate que nós entendemos muito importante. Obrigada. Eu vou começar aqui falando um pouco de evidências, depois a gente fala da motivação, para a gente partir, então, para o debate do que é a reforma do Estado que a gente defende. Em relação a evidências, várias delas já são de conhecimento de todos vocês. Maria Silvia também aqui colocou alguns pontos sobre a necessidade de aumentarmos a produtividade no Brasil, mas eu vou falar rapidamente delas, porque eu acho que muitas vezes a gente não conecta essas evidências com a necessidade de se reformar o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, desigualdade de renda. Nós somos hoje um dos países mais desiguais do mundo. Tivemos aí momentos, anos, em que a desigualdade de renda cedeu, ou seja, a concentração de renda diminuiu, mas, mais recentemente, devolvemos um pedaço dessa melhora. A segunda evidência vem, a partir daí, eu até vou pedir desculpas aqui e vou falar de pé, porque aí eu consigo acompanhar melhor. Dizem que político e professor só fala de pé. Eu não sou mais professor e político nunca se sabe, né? Mas então, até o presidente Rodrigo Maia me negou aqui no meu argumento. Mas, bom, então, primeira coisa, primeira evidência, desigualdade de renda é um problema no Brasil. O que isso significa? Significa que a maior parte da nossa população depende de serviços públicos para ter acesso à saúde, educação e segurança. Segunda evidência é que gastamos muito. E aqui esse ponto, Luana, que me apresentou, já colocou, o Brasil gasta quase 40% do PIB com a sua máquina. Os gastos públicos hoje atingem 40% do PIB, uma proporção que muitos países muito mais desenvolvidos que nós, como a Inglaterra, a França, também atingem. E mais do que isso, temos gasto muito com saúde, educação e segurança, e de forma crescente. Então, nós vemos aí que, nos últimos anos, o crescimento de gastos nessa área, possivelmente para atender essa demanda da população carente, tem sido feito. Nós não temos nos furtado a gastar nessas áreas. Por outro lado, a contrapartida não aparece. Aqui é um dado que mostra uma pesquisa que a OCDE faz em relação à qualidade dos serviços públicos, e o Brasil está lá na lanterna. Embora gastemos muito, a satisfação da população com os serviços públicos é muito ruim, é muito baixa. Em particular, educação e saúde, nós pioramos nos últimos anos. E mesmo polícia, judiciário, que nós melhoramos, mais da metade da população ainda entende que é uma qualidade de serviço muito baixa. Uma outra evidência é o que todos nós sabemos. O ambiente de negócios é ruim, a burocracia é ineficaz, não se caminha nesse país. É um entrave toda e qualquer iniciativa de empreendedorismo, toda e qualquer iniciativa de investimento. Enquanto a Nova Zelândia está no primeiro lugar do ranking de Doing Business, que é calculado pelo Banco Mundial, o Brasil está lá na 125ª posição.
Ou seja, onde é que está indo esse recurso todo? Gastamos muito, gastamos mal, os serviços públicos são de baixa qualidade, a população precisa de serviços públicos de qualidade, mas o que a gente percebe é que boa parte desses recursos está indo para pagamento de salários e benefícios dos servidores ativos do governo federal, estadual e municipal. Gastamos 13% do PIB com salários e benefícios, enquanto a Inglaterra, que é considerado o melhor serviço público do mundo, gasta o equivalente a 6%, ou seja, metade do que o Brasil gasta. Então, tem alguma coisa errada aí. Além do que, esses gastos são crescentes e completamente deslocados da evolução das receitas. Ou seja, enquanto os salários crescem, deslocados de índices de produtividade, a receita anda de lado nos últimos anos. O que a gente percebe é que os gastos estão crescendo. E estão crescendo na União, mas estão crescendo mais ainda nos estados. Hoje, 60% das receitas dos estados são consumidas com salários e benefícios dos servidores públicos. 60% é o dado oficial. Se nós fizermos as contas de forma correta, esse dado chega, esse comprometimento chega a 74%. O que equivale a dizer que não existe um estado na Federação Brasileira que cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que 60% é o limite. Se nada for feito, esse mesmo número vai chegar a 84% em 2022, ou seja, no mandato dos atuais governadores. Então, nós temos definitivamente que fazer algo para tratar dessa tendência, que é uma tendência que está vinculada ao modelo que está estabelecido. Não é simplesmente porque os governadores gostam de dar aumentos ou os prefeitos gostam de dar aumento para os seus servidores públicos. Trata-se de um modelo estabelecido e que está vinculado a uma série de fatores que a gente vai discutir aqui. Finalmente, produtividade estagnada, a Maria Silvia já falou sobre isso. E, quando a gente olha todas essas evidências, a gente se pergunta, mas o que isso tem a ver com reforma do Estado? Em primeiro lugar, produtividade, aumento de produtividade da economia brasileira, é impossível pensar em aumento da produtividade da economia brasileira sem que se aumente a produtividade do setor público no Brasil. Afinal de contas, o setor público detém metade dessa economia. Como é que a gente pode imaginar que o setor privado, aqui tão bem representado, vai ter que dar conta de aumentar a sua produtividade para compensar a baixa produtividade do setor público, sendo que o setor privado depende da produtividade do setor público. Segundo, aumento de produtividade no setor público só existirá se resgatarmos instrumentos de gestão de pessoas. Não dá para imaginar que o servidor que chega no topo com 4, 5, 6, 7 anos após passar no seu concurso, vai ser produtivo. Ou promoções e progressões automáticas, ou mesmo a dificuldade ou impossibilidade de se demitir um servidor público, que dirá avaliações de desempenho que beneficiam 100% da força de trabalho. Além disso, crise fiscal, com estados consumindo 84% da sua arrecadação para pagar folhas de pessoal, sem reverter esse processo de crescimento das despesas de pessoal, será impossível equilibrar estados e municípios. E, logo, também a União vai enfrentar esse problema. Finalmente, e essa é a principal motivação, falar em desigualdade de renda, falar em concentração de renda, ou redução da desigualdade de renda, sem se reformar o Estado, é impossível. Qualidade de serviço público significa oportunidade para essa metade da população que só tem na escola pública a oportunidade de botar um filho que vai ter uma renda melhor que a sua, se a educação for de qualidade. Saúde pública é a única opção para ter dignidade para essa população que não tem como pagar plano de saúde. E segurança, a gente não precisa nem dizer, porque, afinal de contas, os nossos jovens pobres estão sendo cooptados pelo crime ou estão morrendo em função da criminalidade. Então, desigualdade de renda, sem reformar o Estado, sem garantir melhor qualidade de serviço público no Brasil, é um sonho que a gente não vai atingir. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu vou falar muito rapidamente, porque, felizmente, eu tenho o professor Carlos Ari ao meu lado e meu tempo já acabou, então é ele que vai falar, mas eu vou aqui dar alguns highlights muito rápidos. Primeiro,
estabilidade não é o nosso maior problema. É um problema. Temos que rever a sua amplitude, temos que rever a questão do regime jurídico único, mas tem muita coisa para fazer, mesmo sem mexer na estabilidade. E isso se refere à miríade de leis de carreiras, e o presidente Rodrigo Maia citou essa questão aqui um pouquinho mais cedo, que foram gerando todas as distorções de um modelo operacional que não funciona. Nós temos leis de carreiras do magistério, nós temos leis de carreiras de atividades meio numa secretaria que não conversa com outra secretaria, nós temos promoções e progressões automáticas, nós temos reservas de mercado, nós temos benefícios que são incorporados, nós temos gratificações desvinculadas de mérito e de produtividade. Então, o que é que precisa ser feito? E aí, mais uma vez, para eu poder encerrar, eu vou colocar os 3 itens, os 3 pontos principais. Revisar todas essas leis de carreiras. São 309 no governo federal, 120 em cada estado, 40 em cada município. Sim, se multiplicarmos as 40 por 5.500, as 140 por 27, somarmos as 309 do governo federal, a gente tem uma ideia do tamanho desse problema. Mas são leis locais, não são medidas constitucionais, não são propostas de emenda constitucional e tem, sim, formas de avançar nessa direção. Segundo, isso tem que vincular estados e municípios. Eles, hoje, são os grandes responsáveis por prover serviços públicos e, portanto, é ali que o problema é muito mais grave e mais profundo. E, terceiro, precisamos rever os processos. E aqui eu encerro dizendo que uma reforma administrativa do RH, ela tem que ser profunda, ela tem que ser ampla, ela não pode ser superficial. O meu maior medo é que hoje existem iniciativas que dizem, não, nós estamos fazendo uma reforma administrativa, nós estamos resolvendo o problema da despesa de pessoal. Não, sem uma reforma estrutural do modelo operacional que a gente vive hoje no setor público brasileiro, nós não iremos a lugar nenhum. Então, só que agora realmente é o último quadro, tem esperança, tem solução, todo mundo tem uma PEC para chamar de sua, aqui a gente não precisa de uma PEC, aqui a gente precisa de esforço, vontade política e, acima de tudo, coragem para enfrentar algo que é trabalhoso, mas que certamente nos colocará em outro patamar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana Carla.